Convidamos a todos para assistirem agora o debate ao vivo com os nossos palestrantes. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Estamos ao vivo agora aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, agora no estúdio do Grupo FRG Mídias e Eventos. São 11 horas mais 49 segundos. Antes de continuar, temos algumas informações aos participantes, aos internautas que estão nos acompanhando nesta verdadeira maratona da informação e network que teremos de hoje até a próxima quinta-feira, dia 1º de abril de 2021. Neste ano, o Fórum GD Sul, Fórum Regional de Geração Distribuída, o mais tradicional evento do setor, será realizado 100% de forma virtual. Lembramos ainda que você pode acessar o nosso conteúdo no canal do YouTube do Grupo FRG. Basta você acessar o YouTube e se inscrever em nosso canal Grupo FRG. Faça isso agora. Você ainda pode interagir durante as nossas transmissões no nosso chat que está aqui ao lado, ok? Bem do nosso lado esquerdo. Abaixo do chat, basta você clicar no banner e ir diretamente para a nossa feira virtual. Não deixem de visitar a nossa feira virtual. Bom, vamos agora então à apresentação dos nossos participantes do debate do painel Considerações sobre a GD no Brasil, com os principais players do setor. Vamos então apresentando primeiramente o nosso Antônio Carlos Federico Fred, da Renovige, está aqui conosco. Bom dia, seja bem-vindo, Fred. Leonardo Diniz, da Forte Leve Solar, está conosco aqui. Bom dia, Léo. E o nosso Kirk Bardini, da VEG. Nós funcionaremos aqui, o nosso debate estará sendo realizado da seguinte maneira: serão 2 rodadas de perguntas aos nossos participantes que já palestraram e estarão trazendo suas explanações a respeito do setor. A primeira pergunta: qual a sua opinião sobre a geração distribuída no Brasil no atual momento, no presente? E a segunda pergunta, o que falta para um crescimento mais amplo do setor de GD, o setor de geração distribuída no Brasil? Ok? Então vamos lá. Eu vou começar aqui com o Fred da Renovige, que está aqui conosco. Renovige, né, Fred? Seja bem-vindo, um prazer conhecê-lo, né? O Fred conosco aqui agora no Fórum da Região Sul. Seja bem-vindo, bom dia, um abraço. O que você acha, Fred, a sua opinião sobre a geração distribuída no Brasil no atual momento? Bom dia, Fred. Bom dia, obrigado, PC. Bom, a gente está, eu acho que, como falei um pouquinho ali na palestra, né, a gente está passando por um momento complicado em função da pandemia, deu uma freada um pouco aí naquele crescimento que vinha vindo. Se a gente pegar lá 2019, final de 2019, primeiro, segundo mês de 2020, a curva empinada de crescimento, quer dizer, o ano de 2020 ia ser espetacular o crescimento, né? Infelizmente veio a pandemia, eu acho que um pouco diferente de agora. Ninguém sabia direito o que era, o que ia acontecer. Então, eu acho que todo mundo tirou o pé bastante, né, dos investimentos por alguns meses. Então, a gente teve aí, talvez entre março e junho, julho, um decréscimo significativo, né, não só nas vendas da Renovige, mas no segmento como um todo, e uma boa surpresa lá a partir de setembro, mais ou menos, outubro, que foi quando a pandemia, pelo menos, foi entendida um pouco melhor, né? Eu acho que, como eu falei, esse ano vai ser um ano excelente, poderia ser muito melhor se não tivesse essa segunda onda da pandemia. Obviamente, o marco regulatório, a revisão da legislação, dependendo do momento que isso acontecer no ano, pode acelerar ou desacelerar o crescimento, né, esse ano, porque se por algum motivo não for votado isso definido no primeiro semestre, a gente joga para o segundo semestre a decisão, né? E a própria pandemia em si, né? Aquela dificuldade de visitar as instalações, as residências, principalmente a Renovige, né, que a gente foca bastante no residencial, no GD. Então, eu acho que é um momento bom. Eu acho que o mercado, né, os clientes estão entendendo, como eu falei na palestra, que não dá muito para fugir. Tem se quebrado paradigmas, a gente tem tentado fazer isso e fazer as pessoas entenderem que é difícil ver um motivo de por que não investir na energia solar. Então, acho que é um momento crítico agora. A gente tem
problemas na área de transportes internacional, o dólar, que é uma variável absurda, né, as variações que a gente está tendo. Mas se a gente olhar em termos de segmento, deu uma freada boa o ano passado em função da pandemia, esse ano deu uma freada um pouco menor, agora, diferentemente, o pessoal entende o que é a pandemia, né, ou pelo menos está um pouco mais acostumado. Então, eu acho que continua sendo um momento bom. A gente tem que continuar levando informação para o mercado e quebrar esses paradigmas que existem no segmento. Temos que manter o otimismo, né, Fred? É aí que está. 11h54, eu vou passar a bola de primeira agora para o nosso Leonardo Diniz, da Forte Leve Solar. Léo, seja bem-vindo. Na sua opinião, Léo, sobre a geração distribuída no Brasil no atual momento, né? O que você pode falar? Aí você que já fez a sua palestra aí com a gente aqui ao vivo, agora falando também sobre essa questão da geração distribuída, o atual momento da geração distribuída no Brasil. Bom dia, Léo, seja bem-vindo. Bom dia, mais uma vez. Prazer estar aqui com os colegas Kirk e Fred. Sempre um prazer enorme estar ao lado de vocês aí, dois grandes parceiros aí do setor. Bom, eu vejo que não tem como a gente não falar do ano passado, né? Porque a gente ainda está no início desse ano, mas assim, para mim, eu principalmente, que já venho do setor há alguns anos atrás, eu vi como um desafio, né? Parece que deu uma explosão e ficou tudo turvo. E aí a gente passou boa parte do ano tentando entender, e nós, como Forte Leve, uma empresa jovem, né, que estava realmente fazendo o seu ramp-up no ano de 2020, a gente meio que operou sem instrumentos, né? A gente nós tomamos uma decisão aqui de trabalhar muito forte, muito duro, incentivando também as empresas parceiras, integradoras, né, que a gente tem o nosso perfil de trabalho respeitando sempre a cadeia, então a gente só vende através do integrador. Então a gente foi para campo, a gente visitou, foi entender as dores deles, entender o momento, levar uma palavra de otimismo, de positividade, falar que a gente estava ali com eles, né, junto para poder desenvolver. E assim, como o Fred colocou, poxa, foi difícil, né? Era um desafio. Aquilo ali era um momento desafiador. A gente fala que operar sem instrumentos é uma coisa meio que no risco, mas a gente escolheu fazer isso até porque a gente estava em momento de ramp-up e a gente não podia voltar atrás. Então, escolhemos o ano para a gente aprender, para a gente ter humildade suficiente de ouvir o mercado, de ouvir as aflições, de ouvir as dores, né? E poder, sim, tentar sair, driblar um pouco dessa dificuldade, até porque naquele momento era tão tenso, 2020, que a gente pouco deu atenção às questões regulatórias, né? Ou pelo menos todo mundo tentando ali sobreviver ou entender aquele momento que a gente estava vivendo. Realmente, quando chegou no Q3 e Q4, a coisa da pandemia estava um pouco mais realmente compreendida, concordo com o Fred, e aí a gente teve um certo fôlego para poder trabalhar, mas aí outros problemas que são inerentes do processo de importação, né, de frete marítimo, como ele já colocou também, as questões de oferta e demanda de China, vieram para atrapalhar. Quer dizer, a gente sempre tem um desafio novo, a gente sempre está vivenciando alguma coisa nova, e eu acho que o caminho que a gente tem para romper isso é trabalhar, não tem outro jeito. Eu entendo, eu estava falando aqui nos bastidores aí com os meninos, que existe essa questão de lockdown, né, que a gente vê com certa tristeza, mas o brasileiro é um povo que precisa trabalhar, a gente precisa, nós não temos escolha. Então, eu acho que deu sim uma reduzida. O pessoal lá no começo da pandemia tirou um pouco o pé do investimento, sim, mas depois começaram a enxergar também que era a forma mais rentável de se aplicar o seu dinheiro. Então, no Q3 e Q4 e no Q1 agora desse ano, a gente vê o pessoal com mais otimismo, fazendo esse investimento com um pouco mais de segurança, né? E a gente faz parte disso. Então, acho que todos são beneficiados, né, com isso tudo, e eu acredito que daqui para frente, né, por enquanto, é trabalhar. Depois a gente fala do para frente ali, como a gente tinha combinado, mas é trabalhar. Então, eu acho que o que passou fica a lição, a humildade de aprender acho que é fundamental, porque no solar eu costumo dizer que ninguém sabe tudo,
né? A gente está sempre em constante aprendizado. Eu que falo que eu entrei no mercado lá atrás, tem gente muito mais experiente que eu, mas chega hoje, você passar 15 dias aí de Covid sem trabalhar em casa, na hora que você sair na rua, você já não reconhece mais o mercado que você deixou, né? Então, acho que esse é o nosso desafio, fazer sempre as melhores leituras e estar sempre tentando errar menos, né? Tá certo, obrigado, Léo, pela sua explanação. Vamos trabalhar, rapaziada. E vou colocar agora o Kirk Bardini para trabalhar, para falar também a opinião a respeito desse tema que nós estamos abordando aqui. Grande Kirk Bardini da WEG, seja bem-vindo, bom dia. E a sua opinião sobre a geração distribuída no Brasil, né? Como disse o Léo, não dá para fugir do ano passado para o atual momento. Kirk, bom dia, Kirk. Bom dia, PC. Obrigado pela introdução aí. Bom dia aos meus colegas, o Fred e o Léo, que estão acompanhando aqui nesse debate. Bom, para falar no atual momento, eu vou até dar uma retomada com relação ao passado também, né? A gente tem que, para ver o atual cenário, é legal a gente dar uma olhada no passado. Quando a gente olha, assim, quando a gente começou no mercado aqui em 2011, 2012, né, nas primeiras usinas, a gente trabalhava com módulos de 220 watts, né, com eficiência aí inferior a 15%, e o preço era extremamente caro, né? Os sistemas custavam mais de R$10 mil o quilowatt-pico. Então, o momento que a gente está hoje, atual, é um momento muito interessante, né? Durante esses anos todos, houve um avanço tecnológico incrível com relação à eficiência e redução de custos, né? E é claro, a gente tem um cenário que é desafiador com a pandemia, né? Além da restrição de mobilidade, lockdown, ainda também tem as incertezas regulatórias, oscilações cambiais, dificuldades logísticas, tem uma série de coisas aí que deixa o cenário bem desafiador, mais complexo, mas a gente sabe que isso vai ser passageiro e que as coisas tendem cada vez a melhorar mais, né? Então, a gente, olhando hoje no atual momento, olha o que a gente já está enxergando. Há 8 anos, a gente não enxergava sistemas de armazenamento como uma possibilidade, né? Hoje, a gente já começa a ver sistemas de armazenamento cada vez mais próximos da realidade, né? Já com pequenos projetos saindo do papel. Então, o atual momento é um momento de esperança e de muito otimismo com relação ao futuro. Além da parte de baterias, mobilidade elétrica também, né? Então, tudo isso tem uma sinergia muito grande com o setor de geração distribuída e solar, e a gente enxerga com muito otimismo aí, inclusive já sentindo a retomada aí do crescimento de forma mais forte, né? Mas o momento é de bastante otimismo com relação ao futuro aí. Tá certo, obrigado, Kirk. Deixa eu voltar agora aqui com o nosso Fred para falar sobre o outro tema que a gente vai abordar aqui, né? Só confirmando a hora certa, 12 horas mais 1 minuto agora aqui em Curitiba. Fred, o que está faltando numa escala e o que é que falta para um crescimento mais amplo do setor de GD, setor de geração distribuída no Brasil, hein, Fred? Bom, eu acho que, para começar, é a regulamentação, né? Não adianta. Se a gente não tiver uma segurança jurídica, é difícil de você atrair investimentos, as pessoas se sentirem confortáveis em adquirir um sistema de energia solar, né? Principalmente em sistemas maiores, você faz todo um plano de investimento, quem trabalha com usinas, né? Poxa, e que certeza que você tem que amanhã não vai mudar a regra, né? Então, eu acho que a legislação talvez seja o mais importante, né? Eu acho que, no caso, por exemplo, de inversores híbridos, né, a gente precisa da normatização. Sem a norma, a gente não consegue. Eu acredito que a WEG, a própria Fortilab, também tem já sistemas híbridos prontos para vender e a gente não consegue. Quer dizer, já está há meses tudo definido e não consegue vender. Eu acho que uma coisa que o segmento como um todo tem feito muito bem, a gente tem que continuar levando informação para todo mundo, né? Que eu acho que o solar passou daquela fase de ser só economia de energia, né? Como eu falei nos meus comentários quando eu fiz a palestra, quer dizer, é um baita investimento. Às vezes é difícil até de você saber como é que adquire, principalmente no residencial, né? Se você financia, se você compra à vista, tal. Eu acho que são os dois grandes pontos, legislação e informação, né? Infelizmente, né, se a gente viesse naquela toada lá do final de 2019, comecinho de 2020, o crescimento teria sido exponencial. Eu acho que a gente vai retomar isso.
Acredito que o segundo semestre vai ser muito bom em relação a vendas. Tem um pouco de retração agora no primeiro semestre, mas uma recuperação muito boa. E as novas tecnologias, né? Eu acho que, como o Kirk falou, sistemas de armazenamento, né? Então, já não é mais só o investimento, isso é a economia, né? Então, você leva, por exemplo, o sistema de bateria para o agronegócio, para regiões que nem têm energia elétrica, né? Você consegue armazenar, usar à noite, sistemas que têm má qualidade de energia. E eu acho que essa visão, né, de uma maneira geral, de governo, poxa, não tem como fugir, né? Então, eu acho que é levar informação. Eu acho que também pode ajudar um pouco agora, né, como a gente teve aquela série de problemas ali o ano passado, principalmente no segundo semestre, em relação a fornecimento de material, em relação a custo de frete internacional. O frete começou a reduzir um pouco agora, né, normalizou um pouco mais o fornecimento de materiais. Então, a gente consegue trabalhar com um pouco mais de sossego agora, pelo menos um pouco melhor. Obviamente, a grande variável agora é dólar, né? Então o dólar é realmente difícil de a gente prever o que acontece, mas eu acho que basicamente é regulamentação, não só o marco regulatório, a revisão da 482, a normatização aí do sistema híbrido, mas informação para todo mundo e, como eu falei, né, para terminar, deixou de ser só uma conta de quanto eu economizo aí na minha conta de energia, né? Tem muitos outros benefícios que as tecnologias, né, que o segmento está trazendo para a sociedade. Então, acho que basicamente é isso, PC. Obrigado, Fred. Como a nossa audiência aqui é rotativa, nós a todo momento temos internautas entrando, acompanhando o nosso debate aqui, falando sobre as considerações sobre a GD no Brasil, né? Eu vou transmitir agora a pergunta para o Leonardo Diniz. Léo, o que é que falta hoje para um crescimento mais amplo dentro do setor de GD, setor de geração distribuída no Brasil, Léo? Bom, sem querer ser clichê, mas a gente precisa ter vacinação também, né? Tá todo mundo vacinado, acho que vai ajudar bastante, né? E para a gente poder soltar as amarras aí, começar a acelerar a plenos motores, né? Mas, assim, o que eu acho que é fundamental, e no que cabe a gente também, porque tem situações, por exemplo, de oferta e demanda de China, isso são situações que a gente não vai ter muito, não vamos conseguir intervir nisso. A questão de frete marítimo também não. O dólar também, infelizmente, não são situações que a gente tem como intervir. Eu acho que talvez se a gente focar no que a gente tem como fazer, acho que talvez seja a melhor saída. Como? Se as regras do jogo são essas, acho que é fundamental para o mercado crescer é fazer com que toda a cadeia entenda como acontece, quais são os riscos, desde quando a gente compra o material lá até chegar no cliente final e está instalado esse sistema. Eu acho que grande parte da insegurança está nesse caminho aí. Por quê? Porque se eu sou um integrador e eu me sinto inseguro na hora de fazer a aquisição com relação a preço, por causa dessas variações, eu acabo passando essa insegurança para o cliente final. E isso pode ser que, né, retenha um pouquinho aí essa questão do investimento. Então, eu acho que ser claro, né, e trabalhar, porque a gente vem de uma... Bom, eu não sei se o Kik deve ser mais ou menos da minha idade, mas o Fred talvez, e você, PC, vai lembrar um pouquinho mais da época da inflação. Né? Então, quem teve naquela época da inflação, eu lembro do meu pai fazendo compra do mês, né? Só fazendo uma analogiazinha rápida, se a gente estivesse vivendo aquele momento da inflação, a gente sabia muito bem o que é trabalhar no setor de solar hoje, porque as propostas, infelizmente, você não consegue garantir mais uma semana, né? Porque troca a potência do módulo, né? Aquela potência termina, aí o dólar oscilou, hoje é o preço subiu na semana que vem. Nós como distribuidores, imagino que todos nós tenhamos dificuldade de manter o preço durante todo um mês, é praticamente impossível hoje, né, com tanta variação. Então, acho que assim, o jogo ele tem que ser aberto. Se a gente investir um pouco mais em instruir a todas as cadeias de como é que o mercado funciona, qual é a regra do jogo, a gente cria talvez o senso de oportunidade naquele cliente que vai fazer a aquisição e a gente também consegue dar sustentação à fala do integrador e também a nossa fala, porque a gente é uma peça fundamental aí entre o mercado lá fora e até tá isso na mão do integrador
integrador que vai fazer o seu projeto e implementar. Eu acho que essa clareza vai contribuir demais, obviamente, que a legislação ela evoluindo também no sentido de ter um tom mais brando, né, um tom de pacificação, de conversa, e a gente chegar num determinador comum aí, uma coisa mais cadenciada, acho que vai contribuir demais. Vontade, eu acho que nós brasileiros aqui, todos, até parabenizo demais aí os integradores, o pessoal que está na linha de frente, porque tem trabalhado duro mesmo em meio a tudo isso daí. Então, assim, trabalhar a gente já sabe. Eu acho que agora é fazer como o Tostão fazia lá na época de 70, lá, né? Parar, pôr o pé em cima da bola, olhar e enxergar um pouco melhor, fazer a melhor leitura, né? E poder contribuir, poder trabalhar para a gente poder fazer mais negócio. Eu acho que ninguém vai segurar o nosso setor. A gente vem rompendo o arame farpado, que a gente brinca lá em Minas, no peito. Né? Mas eu acho que a gente trabalhando num ambiente com mais consciência de negócios em si, abrindo o jogo de como a coisa é feita, eu acho que a gente tem mais chance de ter êxito e perpetuar nesse crescimento. A gente sabe que é vertiginoso, o crescimento solar é vertiginoso, a gente tem que tomar até um certo cuidado, né? Às vezes nas nossas ações aqui para a gente errar, como eu disse antes, errar menos. Mas eu acho que o caminho é esse, é trabalhar conscientizando toda a cadeia, né? E obviamente a gente poder contribuir lá com a regulamentação no que for possível a gente como distribuidores, mas acima de tudo tentar fazer bons negócios. Acho que esse é o caminho. Valeu, Léo, obrigado pela sua explanação, gostei até da alusão que você faz aí com o grande Tostão da Copa de 70, craque Tostão, hein? Coisa Era craque linda. do meu time. Olha que é esse cruzeirense, hein? Que pena, cruzeirense. Mas eu não vou nem falar o time que eu torço aqui, porque senão vão tirar sarro de mim aqui. Vamos voltar para o setor de GD aqui, viu, Léo? Vamos lá. Kirk, na sua opinião, o que está faltando para um crescimento mais amplo do setor de GD no Brasil nesse momento aí, né? Agora, daqui para frente. Beleza, obrigado, PC. Bom, vou tentar não chover no molhado aqui. Eu acho que o Léo e o Fred já fizeram uma boa explanação, né? Mas sem dúvida a parte de ter regras claras com relação a uma segurança jurídica, isso de fato é importante, indiferente do que seja, as regras têm que estarem claras, né? Não haver indefinições ou incertezas, né? Uma outra coisa seria, vinculado a isso, teria a parte da portaria dos sistemas híbridos, também que seria uma possibilidade aí, e ainda nessa linha, a gente tem também a parte do mercado livre, né? Que é um mercado com potencial enorme, mas ainda existe bastante também dificuldades na interpretação dessas regras aí do jogo, as concessionárias interpretam de forma diferente, então isso acaba trazendo um pouco de dificuldade. Então, com regras mais claras, eu acho que, sem dúvida, traria mais segurança para os investimentos e que o mercado pudesse caminhar e crescendo de forma mais sustentável. Isso pensando pelo ponto de vista agora de mercado, regulamentação, etc. Né? Pensando do ponto de vista mais de nós como pessoas, como agentes da transformação, né? Daí eu acho que a gente pode, né, e precisa ter uma maior conscientização da importância do nosso papel como população em desenvolver um futuro mais sustentável, né? Isso não é só com solar. Solar é uma das coisas, mas isso extrapola muitas outras áreas, né? De a gente ter atitudes sustentáveis. Então, conseguir ter um pensamento de longo prazo, que enfim, o estereótipo do brasileiro é de um pensamento de curto prazo, né? Então, aprender a pensar no longo prazo, nos impactos das nossas ações hoje, é para o futuro. De qualquer maneira, solar e geração distribuída é um processo irreversível, né? A gente já rompeu a barreira da dúvida, né? Aquela barreira que existia em 2011, 12, até 14, será que vai, será que não vai? Muita incerteza, isso já está rompido, né? Não tem como a gente voltar para o passado aqui. Então, que o mercado vai continuar se desenvolvendo e cada vez mais significativo, a gente está bem confiante disso. Ok, muito obrigado ao Kirk. Senhores, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre esse assunto, muito pertinente, muito esclarecedor, mas a minha produção aqui já está mandando aqui aquele recadinho para mim aqui, estamos encerrando por aqui, então eu quero agradecer. Fred, muito obrigado pela presença conosco, um abraço, viu, Fred?
Obrigado, PC. Obrigado. Leonardo Diniz, grande cruzeirense de Quatro Costados. Obrigado pela presença conosco aqui, Léo. Valeu. Obrigado aos colegas aí. Obrigado aí ao Grupo FRG por mais essa oportunidade. Kirk Bardini da VEG também. Obrigado pela presença, brilhantando aqui o nosso Fórum GD Sul. Grande abraço, Kirk. Legal. Obrigado, PC. Obrigado, FRG, meus colegas aqui de debate e a todos os ouvintes. Grande abraço. Só lembrando que nós temos pessoas conectadas em todo o Brasil neste momento. O Fórum GD Sul, Fórum Regional de Geração Distribuída, realizado 100% de forma virtual, aborda os principais temas da geração distribuída fotovoltaica no Brasil e também no mundo, né? Durante o evento, se você tem alguma dúvida ou pergunta para algum dos nossos participantes ou dos nossos palestrantes aqui, utilize o nosso chat e compartilhe a sua experiência no evento com a hashtag Fórum GD Sul. Faz um print aí, coloca aqui para nós, manda você aí acompanhando o nosso fórum que a gente vai aí, né, mostrar aí na sequência. Abaixo do chat você basta clicar no banner e ir diretamente para a nossa feira virtual. Não deixem de visitar a nossa feira virtual. Lembramos ainda que você pode acessar o nosso conteúdo no canal do YouTube do Grupo FRG. Acesse agora e se inscreva, canal Grupo FRG. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Estamos encerrando a apresentação e daremos sequência à nossa programação, ok? Grupo FRG Mídias e Eventos, faça parte dessa história. Valeu, rapaziada!